Fala galera, beleza? Aqui é o Alex Luzzi. Olha só, eu quero falar com você que é instrutor de Pilates ou com você que pretende se tornar um professor de Pilates. Eu vou organizar um encontro aqui no meu estúdio, vai ser no dia 30 de março, na parte da manhã, são 4 horas de encontro. Primeiro, para quem que é esse encontro, na verdade? Esse encontro é para todo professor de Pilates que já se ligou, que já se conectou, que existe, na verdade, esse universo do mundo clássico, do mundo do Pilates clássico, ok? E que de repente quer conhecer um pouco esse trabalho, mas ainda não teve uma oportunidade, ainda não teve essa experiência, mas quer ter, enfim. Ou para aquelas pessoas que na verdade já querem entrar nesse mundo, querem fazer uma formação, mas ainda não sabem nada, não sabem o que escolher, em que caminho seguir, em que direção seguir. Então esse encontro também vai ajudar muito vocês. Agora, por que eu criei isso, gente? Olha só, eu estudo Pilates há mais de 10 anos, eu comecei também fazendo cursos, de final de semana e no começo da minha carreira eu tive muita dificuldade em trabalhar com o Pilates, eu tinha muita dificuldade em saber como começar com o meu aluno, que tipo de exercício que eu ia passar. Eu tinha dificuldade em trabalhar com grupos, nesse sistema de rodízio, tinha muita dificuldade em entender como evoluir, principalmente com o meu aluno, exatamente como organizar, na verdade, uma estrutura de trabalho, na verdade, organizar um método. E eu quebrava muito a minha cabeça com isso, Então as minhas aulas às vezes ficavam aulas muito aleatórias, onde eu escolhia às vezes exercício, muitas vezes sem saber exatamente o porquê e o sentido daquele exercício. Quando eu conheci o Pilates clássico, a primeira coisa que aconteceu de transformação na minha vida profissional, primeiro despertou uma paixão em mim que estruturou, na verdade, a minha vida profissional, o meu trabalho. E essa paixão, ela veio principalmente porque eu comecei a entender, primeiro, que Pilates ele está ancorado, ele está estruturado dentro de uma proposta, dentro de uma filosofia de vida. Isso é muito importante. Então, Joseph Pilates ele criou um sistema de exercícios, um sistema de condicionamento físico e mental que tinha princípios e valores próprios. Depois disso, eu entendi que ele tinha uma visão sobre o ser humano e ele estruturou um método de trabalho. E quando eu comecei a entender isso, a minha vida profissional, ela deu um boom, ela deu um giro de 180 graus. Só para vocês entenderem um pouco, gente, quando eu falo da palavra método, ela não é só uma palavra. Método, ela quer dizer, na verdade, uma estruturação. Ela quer dizer um processo. A palavra método remete a gente a estruturar etapas para chegar a um fim. O fim que o próprio Joseph Pilates queria, na verdade, é justamente o quê? É condicionar as pessoas física e mentalmente para prepará-las para a vida, tá certo? Agora, ele criou um método muito interessante, muito importante, e esse método, ele significa o quê? Ele significa a gente propor para as pessoas, começar a resgatar com elas movimentos que não são movimentos quaisquer. A gente quando nasce, imagina vocês que quando uma criança nasce, ela não nasce fazendo qualquer movimento. Ela faz os movimentos que o sistema nervoso central dela permite que ela faça. E a partir do momento que o sistema nervoso central dela vai se desenvolvendo, ela vai começando a estruturar outras possibilidades de movimento. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o Joseph ele criou um método de trabalho que na verdade vai resgatar os primeiros movimentos que a gente faz quando a gente nasce, e depois vai estruturando, um processo didático-pedagógico para que a gente vá aumentando a complexidade desses movimentos e vai se estruturando até a gente, na verdade, se movimentar em pé e de uma maneira tridimensional. Então, olha só que coisa interessante e magnífica. A gente começa organizando movimentos em curva C, Começa com a coluna plana, movimentos em curva C, começa com o aluno deitado, depois a gente começa a estruturar movimentos com o aluno sentado, começa a colocar planos de movimento, sai do sagital, começa a entrar no plano frontal. Depois do sentado, o aluno passa para movimentos ajoelhado,
né? Depois em pé, a gente começa a introduzir os movimentos do plano sagital para o frontal, então as flexões laterolaterais. Depois a gente entra com os movimentos de rotação da coluna, né? Então o Pilates sai do 2D, de 2 dimensões, para o 3D, onde a gente propõe movimentos para o aluno em 3 dimensões. Quando eu me dei conta desse universo, quando eu me dei conta de que na verdade o Joseph já tinha preparado um método, a minha vida profissional deu uma virada, deu um boom. Então eu comecei a estudar cada vez mais isso, virei um especialista nesse mundo do Pilates clássico e a partir daí comecei também a preparar a minha equipe. Eu padronizei um sistema de atendimento onde o aluno que chega aqui, ele primeiro entende a proposta, né, central do Joseph, ele entende os valores e os princípios. Ele entende o que é o Pilates. É muito importante que seu aluno entenda. Não é qualquer modalidade de exercícios. A segunda coisa é que o meu aluno, quando ele entra no meu estúdio, ele passa a compreender que existe uma padronização de atendimento. Ele faz aula comigo, ele faz aula com o meu professor, com qualquer um dos meus professores, e ele vai entender que, na verdade, ele vai estar fazendo a aula seguindo aquela mesma metodologia. Outra coisa muito importante que começou a fidelizar mais os meus alunos. Eles começaram a entender que existe, na verdade, um passo a passo. E esse passo a passo é crescente. Então ele começa a se entusiasmar, porque ele está no básico, mas ele quer chegar no intermediário. E ele está no intermediário, ele quer chegar no avançado. Ele está olhando, às vezes, um cara que está do lado, né, fazendo um repertório avançado, e ele vê uma beleza naquilo, né? Ele vê, na verdade, um desafio para ele. Então ele quer chegar naquilo. E isso é muito importante, porque isso faz com que o seu aluno se motive. Quantas vezes vocês perderam alunos porque vocês não têm isso no estúdio de vocês? Né? O aluno de vocês fica desmotivado porque vocês não encontram uma maneira de evoluir, entende? Outra coisa muito importante que me ajudou muito no meu negócio é a questão de trabalhar com grupos. Esse sistema de rodízio que vocês trabalham não ajuda vocês em nada. Vocês têm que começar a entender que vocês podem trabalhar com grupos de 4, 5, de 6, até de 10, 12 pessoas, se vocês estruturarem dentro do método, dentro da metodologia. Com um professor, com o mesmo comando verbal, com todo mundo trabalhando ali, né, dentro dessa mesma proposta, entende? A aula fica dinâmica, ela fica fluida e vocês vão perceber que, além de tudo, ela vai dar resultado, vai ser eficaz, tá bom? Então, deixa eu te guiar pelas mãos nessa primeira experiência, ok? Vai ser o primeiro passo para que você consiga mudar a sua vida profissional, para que você consiga mudar a sua vida, ok? Para que você consiga escalar o seu negócio e tenha mais prosperidade. Eu espero vocês no dia 30 de março, às 9 horas da manhã, aqui no meu estúdio, para a gente ter essa primeira experiência no mundo do Pilates clássico. Se inscreve aí no link na minha página de venda, o ticket é barato para tudo isso que eu posso proporcionar para vocês. Um grande abraço e até lá!